Olá, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre globalização na era pós-moderna. Vamos tentar entender como que a tecnologia da informação, depois dos anos 70, em certa medida, criou essa nova informatolatria e a partir daí as nossas vidas estão extremamente tecnológicas. Quais são as implicações, por exemplo, disso no nosso cotidiano, na nossa cultura, nessa relação de que o mundo ficou menor e que nós podemos trocar questões culturais, enfim, vamos falar um pouco de tudo isso e mais um pouco. Por isso, se acomode aí que nós vamos tocar a vinheta e, como de costume, você já sabe, né? Nós vamos começar. Então, já acomodados, vamos de fato ao que nos interessa. Pessoal, como nós poderíamos entender quais poderiam ser as definições, mesmo que gerais, do que é a globalização? Nós devemos entender que a globalização ela faz uma espécie de integração mundial. É aquela sensação de que o mundo é menor, que não há mais fronteira, que nós podemos nos deslocar com mais facilidade, com baixo custo e que, em certa medida, isso nos facilita ter acesso a outras culturas que nós não temos. Realmente, tudo isso está muito certo. No entanto, toda essa flexibilidade, essa sensação de um mundo menor, essa possibilidade de deslocamento com mais facilidade, contribui para a precarização das relações de trabalho, sobretudo nos países de terceiro mundo, ou ditos de terceiro mundo, cabe ressaltar. E é interessante notar, pessoal, que todo esse processo, em certa medida, esse processo da globalização, ele causa transformações nos aspectos sociais, políticos, culturais. Todos esses processos, todos esses aspectos de transformação estão diretamente relacionados às sociedades modernas. E essas mudanças são potencializadas pelo desenvolvimento das tecnologias da informação. O que quer dizer? Isso significa que, por mais que a globalização transmita a noção de uma unidade global, é um processo que também deixa à mostra e em constante contato a grande diversidade e pluralidade de universos sociais existentes no globo. E é por esse motivo que não apenas os choques culturais se tornam evidentes, como também surgem questionamentos em relação à universalidade da democracia ocidental como um valor absoluto. E isso é muito interessante, pessoal, pensar que, por exemplo, no auge da segunda década, da passagem da primeira para a segunda década do século XXI, que nós estamos vivendo, tem um desmonte, né, da democracia. As democracias que existem estão sendo atacadas. E tudo isso, se a gente for parar para pensar, vem de uma herança das fake news, vem de uma herança da tecnologia da informação. E é interessante pensar que essa sociedade da informação, esse processo da informatização, da informatolatria que surge lá nos anos 70, sobretudo depois por intermédio do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, nós podemos perceber que tudo isso se tornou possível a reestruturação da produção capitalista pós-crise, né, dos anos 70, ou seja, esse aceleramento da informática, da informação, possibilitou esse processo de globalização. E é interessante notar também que o desenvolvimento da sociedade informacional, ele contribui para o quê? Para as noções de espaço, tempo, que sejam comprimidas na modernidade. O que quer dizer que eventos que ocorrem em partes distantes do globo são rapidamente difundidas. Então, seja, se eu compartilho um vídeo, por exemplo, na China, em questões de minutos, ele chega no Brasil, ele chega no Havaí, ele chega na Índia, ele chega em qualquer parte do globo. Então, essa sensação de que o mundo é menor, essa sensação de que tudo é possível diante de um contexto da informática, dessa tecnologia da informação, nos possibilita também, por outras vias, perceber que todo esse desafio da tecnologia da informação também pode ser ruim. Da mesma forma que eu posso ter um artigo, um livro, um filme, uma música
pessoas da Al-Qaeda estão conseguindo ter acesso a esses conteúdos. As pessoas conseguem se organizar em favor do terrorismo por meio também da tecnologia da informação. As pessoas conseguem fazer posts, vídeos, manifestações racistas, homofóbicas, machistas, excludentes em todos os níveis por meio da tecnologia da informação. E esse processo de aceleramento, ele não está justificado apenas por meio de um processo individual. Existe um contexto maior. Elton, você está falando de teoria da conspiração? Não. É só nós entendermos como funcionam os algoritmos da internet. O problema, durante muitos anos, né, sobretudo no período da Guerra Fria, nós achávamos que quem mandava no mundo eram os Estados Unidos ou a União Soviética, o capitalismo ou o comunismo. Só que hoje as coisas não funcionam desta maneira. Hoje o que nós temos são grandes corporações desses países e de outros países que mandam no mundo. São as famosas empresas transglobais, que estão em mais de 2 ou 3 continentes. Então, a pergunta não é em qual país que domina o mundo, mas a pergunta é de que marca é seu telefone, de que marca é o seu tênis, a sua blusa. Quando você identifica essa marca, você consegue identificar de qual país essa marca existe. E isso é interessante. Por que é interessante? Porque essas grandes empresas, em certa medida, já entraram em todos os estados nacionais, já entraram nos governos. Então, qual é o servidor de e-mail do governo brasileiro, governo da cidade de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Ceará? Então, seja, todas essas tecnologias da informação já estão entranhadas em todos os setores globais, governamentais, etc. Então, é um movimento talvez sem volta, mas é interessante pensar também que a globalização, em termos sociológicos, temos que levar em consideração não apenas a perda da centralidade do Estado-nação em um novo contexto capitalista, porque se o Estado perde esse poder e as empresas ganham esse poder, qual é a função do Estado? Regular, para que essas empresas não façam o que elas querem, da maneira como elas querem. No entanto, se essas empresas já estão entranhadas dentro desses governos, esses governos também perdem esse poder de regulação. E isso é muito importante porque a globalização causa efeitos principalmente nos pilares de sustentação da sociedade. Por exemplo, nós temos aí o industrialismo, a crença no racionalismo, a formação de ideologias liberais e socialistas, a família, a relação entre religião e sociedade. Todos esses pilares também são afetados em certa medida pela globalização. Então, de uma certa maneira, você consegue organizar grupos, você consegue nichar grupos de pessoas como se fossem produtos. São os famosos views, as curtidas, são as famosas reproduções automáticas que sites de vídeos, músicas vão indicando, porque à medida que você vai seguindo os determinados conteúdos, eles vão indicando conteúdos que sejam próximos daquele ideal, próximos daquele contexto no qual você está seguindo. E é interessante pensar também que não só aquilo que nós estamos seguindo, não só aquilo que nós estamos curtindo, visualizando ou assistindo, o algoritmo entende que aquele conteúdo é pertinente para você ou aquele assunto. E a partir daquele momento começa a ter uma tempestade de outros assuntos, de outras pessoas, de outros contextos próximos daquele conteúdo. E você começa a ter uma espécie de tempestade, de avalanche de conteúdo e informação. Só que isso é muito interessante porque você vai começando a ser subnichado, ou seja, você entra dentro de um nicho de conteúdo que essas grandes plataformas começam a colocar você. Então vamos pensar, uma pessoa que está ela está seguindo vários conteúdos com um ideal socialista. Então qualquer pessoa que se dizer candidato, qualquer pessoa que se dizer, sei lá, uma empresa ou algum profissional liberal
que vender algum produto dentro daquele conteúdo, dentro daquela especificidade ou dentro daquele segmento que a pessoa curte ou daquele grupo curte, ele vai conseguir ter êxito, porque ali já está reunido um conjunto de pessoas que defendem aquelas questões. O mesmo cabe para pessoas que são liberais ou que são capitalistas, que defendem certos ideais e estão todos reunidos defendendo somente aquilo. Então qualquer pessoa que vender algum produto, algum curso ou qualquer outra coisa dentro daquele contexto, as pessoas, em certa medida, vão comprar aquele produto, porque elas já estão, eu concordo com isso é legal, e vão comprar aquilo ali. Ou seja, quais são os problemas disso? Isso tem problemas? Claro que sim. Hoje, se nós formos pensar a globalização, nós temos que levar em consideração e observar principalmente os efeitos nos principais pilares de sustentação das sociedades modernas que surgem logo após a Revolução Industrial. Entre esses pilares, por exemplo, nós podemos citar o industrialismo, a crença no racionalismo, a formação das ideologias liberais e socialistas. Nós temos a questão da família, a relação entre religião e sociedade. Esses são apenas um dos possíveis segmentos, ou talvez os mais tradicionais aí dos segmentos de uma sociedade. E é interessante pensar que à medida em que você vai se subnichando, você vai se subdividindo em conteúdos e os próprios algoritmos dessas plataformas vão subdividindo vocês, nós caímos nos radicalismos. Nós não conseguimos mais aceitar, ouvir ou meramente dividir uma opinião contrária com uma pessoa. Você começa a entrar numa espécie de movimento do ódio, né? De movimento de repulsa. Você não concorda, você não aceita, mas por outro lado você também nem sequer tem a capacidade ou a sensibilidade de ouvir e dialogar com o diferente. E isso é muito interessante. Um exemplo disso, gente, é o sociólogo jamaicano Stuart Hall, que vai discutir muito isso, né? Ele foi um dos mais aguçados analistas da pós-modernidade. O Stuart Hall, como eu disse, é um sociólogo jamaicano, e ele vai tentar compreender as mudanças culturais produzidas pelas múltiplas variáveis presentes na globalização, que é o que eu estou falando agora, por exemplo. O Stuart Hall vislumbra 3 possíveis consequências para as identidades culturais no processo de globalização. A primeira delas estaria associada ao que? A desintegração das identidades nacionais, resultado de um crescimento, né, e da homogeneização cultural. A segunda seria marcada pela resistência à globalização com o reforço das identidades locais. Então, nós temos esse movimento de tentar buscar essa identidade nacional, buscar essa espécie de esse alvoroço à identidade nacional, de uma espécie de dentro dos seus subnichos, né? Enfim. E nós temos a terceira, que seria vista na produção de novas identidades culturais, ou as famosas culturas híbridas. Todas essas 3 consequências trazem à tona relações de poder, políticos, econômicos, ou seja, formas de poder que impactam a questão cultural. As noções de centro com a maior relação de poder tendem a exercer grande pressão sobre nações periféricas e grupos minoritários ou tradicionais. O que isso significa? Essas nações de centro, pessoal, são esses países desenvolvidos, ou seja, essas grandes corporações que começam a ditar por meio da indústria cultural de massa, desse processo de massificação cultural, que em certa medida é facilitado pela globalização, porque aquilo que é tendência na Coreia, hoje é moda no Brasil, o que é moda no Brasil pode se tornar moda na Inglaterra, ou seja, você consegue massificar essa cultura com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, muito mais rápido, o que em certa medida você também cria certos problemas. Imagina chegar um coreano aqui no Brasil e querer ensinar um brasileiro, um carioca, como compor samba e como tocar samba. Aparentemente seria algo inadmissível. A mesma coisa que um brasileiro ir para a Coreia, ir para a China, ir para Tóquio e tentar ensinar a cultura asiática para essas pessoas. Esse hibridismo cultural, em certa medida, cria mais problemas. Foi o que eu falei lá no início. A globalização também cria tensões culturais muito fortes. Mas a pergunta é, o que seria uma identidade cultural?
como pensar a apropriação cultural, como repensar todos esses problemas em uma esfera globalizada, em um mundo globalizado. Então, esse é o convite para nós repensarmos as nossas relações sociais, repensarmos todas as nossas estruturas de uma sociedade pós-moderna, aonde a tecnologia não só é mais um aparato que nos ajuda, mas ele está entrando cada vez mais, e se é que eu não posso afirmar que ele já é parte do nosso cotidiano, parte das nossas vidas. Então, como repensar a nossa cultura, a nossa vida, as nossas relações, que estão cada vez mais subdivididas em conteúdos, em ideais, e nós estamos perdendo essa característica humana de dialogar, de compreender, de escutar o outro e tentar construir algo que seja pacífico ou sequer agradável para ambas as partes. Com isso, eu me despeço aqui do nosso episódio. Deixo o meu muito obrigado. Não deixem de me seguir nas redes sociais, para quem tiver interesse, e quem tiver redes sociais, é claro. Elton Romualdo, Facebook, Instagram, enfim. Tamo junto, tudo nosso, nada deles. Tchau e obrigado.